Esse livro, Os Mensageiros, é o segundo livro da obra de André Luiz, numa série de 13. O primeiro é Nosso Lar, e a partir do momento em que André Luiz se torna cidadão de Nosso Lar, existe uma necessidade muito grande dele trabalhar. E aí ele fala com Lícias, com outros companheiros da espiritualidade, com Narcisa, que o incentiva, com Dona Laura, a buscar novos lugares. E ele então, conversando com Calderaro diz a ele que existe Aniceto. Aniceto é um grande instrutor da vida maior. E junto com Aniceto, aqui no livro Os Mensageiros, André Luiz trará para todos nós ricas informações do plano espiritual. Antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, nós gostaríamos de dizer que o livro Os Mensageiros é dividido em 3 partes. A primeira parte, Aniceto, com André Luiz e Vicente, eles vão para o centro dos mensageiros. Por isso que o tema é Os Mensageiros. No centro dos mensageiros, André Luiz vai fazer um périplo num grande salão, aonde ele vai conhecer inúmeras pessoas e vai receber informações do fracasso de muitas pessoas que tiveram um preparo muito grande para atuarem na mediunidade espírita cristã. E aí, ao reencarnarem, muitos deles fracassaram, sendo eles videntes, sendo eles audientes, psicógrafos, sendo eles doutrinadores, trabalhando na área do passe, da transfusão de energia, ou nos trabalhos de obsessões, por interesses inúmeros que ele relata nesse livro, que é importante todos aqueles que se dedicam à mediunidade lerem, para ver os equívocos, as incertezas que nascem no íntimo, muitas vezes por orgulho, por egoísmo, em determinadas pessoas, e aí há o fracasso. Então, a primeira parte é no centro dos mensageiros. Quando André Luiz colhe inúmeras informações, ele, André Luiz, Vicente e Aniceto, eles vão para um pronto-socorro no mundo espiritual, um castelo, um pouso de paz, aonde o administrador chama-se Alfredo, e ali também ele vai colher muitas informações, porque o objetivo daquele grupo que trabalha naquele local é resgatar almas de regiões trevosas, do umbral, de regiões abismais. E aí André Luiz relata todo o trabalho que tem aqueles que estão ali no chamado Campo da Paz, no pronto-socorro, no Poço-Socorro, que é um castelo situado numa região assim muito dificílima. A terceira parte, ele sai do Poço de Socorro e vai para a terra, aonde eles se instalam por um tempo na casa de Isabel, aonde ela, viúva com 3 filhos, ela funda um evangelho no lar e realiza todo um trabalho de evangelização junto às pessoas que frequentam e, consequentemente, é um posto de restabelecimento àqueles que vêm de regiões espirituais. Então, suponhamos aqui como exemplo, entidades espirituais que vêm de regiões muito grandes. Ao chegar nesse bairro, eles adentram aqui o Irmã Maria. Aqui no Irmã Maria eles se restabelecem, se fortalecem, para atuar em outros campos, levar o benefício e ajuda a inúmeras famílias. Então, é um livro indispensável, ao qual todos nós deveríamos não somente ler, como estudar, refletindo nos belos ensinamentos do nosso querido André Luiz. E aí nós escolhemos para a noite de hoje uma passagem aonde Aniceto
André Luiz e Vicente chegam nesse castelo. André Luiz narra que ele toca uma campainha, eles adentram, como, né, é narrado lá em Nosso Lar também, né? E aí eles são recebidos por Alfredo. Alfredo é o administrador do castelo. Alfredo abraça Aniceto, abraça André Luiz, Vicente, está muito feliz e diz assim: nossa, é uma alegria tão grande, porque além de vocês virem nos visitar de Nosso Lar, eu também tenho hoje junto comigo Ismália, minha esposa. Então, aos abraços, às alegrias, eles vão percorrer vários lugares, onde eles vão relatar para nós, e de repente chega o momento do desjejum, eles vão se alimentar, né? Ele comenta sobre o alimento frugal, sobre um néctar que restabelece os seus espíritos, e aí Ismália, a esposa de Alfredo, é chamada a outros departamentos. E aí André Luiz faz uma observação assim: Alfredo, que maravilha, o senhor sendo administrador desse castelo, tendo ao seu lado uma esposa tão digníssima e maravilhosa. E Alfredo diz assim: Aniceto, André, já sabe da minha história. Eu vou contar a minha história a você e a Vicente, para que vocês futuramente possam se apropriar dessas considerações e passar adiante futuramente a outras tantas pessoas que precisam. E Alfredo conta a história dele mais ou menos assim: eu, quando na terra, consorciei-me com Ismália, casamos-nos, éramos muito felizes, tivemos 2 filhos. E eu também lutava na área monetária, financeira, e muitas pessoas fizeram-se meus amigos e me ajudaram. Nessas minhas viagens na terra, junto com a esposa e com os filhos, eu devo confessar-me que eu esqueci um tanto quanto do lar, da esposa e dos filhos, porque eu visualizava somente a questão financeira, monetária. Mas eu precisava, com o passar do tempo, regimentar uma condição muito mais favorável para nós. Dentre os meus amigos, um destacou-se de uma forma particular. Adentrou-se meu lar, nos tornamos muito amigos, nós precisávamos dele, e dessa forma nós tivemos por ele uma grande confiança. Nas minhas viagens, no entanto, esse meu amigo, na minha ausência, ele começou a adentrar o meu lar e começou a cortejar a minha esposa, que o chamava às considerações, ao brio, falando a respeito de que, você percebe, eu sou uma pessoa casada, eu sou mãe, eu amo meu esposo, e eu não vejo motivo nenhum das suas investidas sem sentido. Então, por gentileza, eu gostaria que o senhor se colocasse no seu lugar e me deixasse em paz. Inúmeras vezes, no entanto, essa pessoa realizava os seus galanteios sobre Ismália, esposa de Alfredo. Como ele não conseguia, ele então começou a incutir em Alfredo uma certa desconfiança. Alfredo deixou-se levar pelas ponderações daquele falso amigo e, acreditando na veracidade, começou a maltratar a esposa que até então ele tanto amava. Dessa forma, nos jantares, no almoço e nos passeios, inúmeras vezes Alfredo dirigia-se à esposa de uma forma ríspida, por ter sobre a sua mente a influência negativa que em todos os momentos aquele seu amigo incutia-lhe dizendo: olha, Alfredo, ela está lhe traindo, ela tem outras pessoas, ela já não é mais a esposa que você tanto almejava, e eu, como sou seu amigo, como prezo muitíssimo por a sua amizade, gostaria de chamar-lhe atenção. Inclusive, converse com os seus subordinados, com os seus empregados, que eles lhe dirão a mesma coisa que eu estou falando, porque esse amigo também havia subornado também os empregados.
E aí Alfredo começa a entrar em parafuso, num grande desespero, não para refletir em outras situações e acredita piamente que a esposa está desonrando. O tempo vai passando, o falso amigo tenta outras investidas sobre Ismália, que ela se esquiva com toda a dignidade e respeito, colocando ele no seu lugar, mas mesmo assim ele com muita raiva, com muito rancor, certa feita ele diz assim: Alfredo, nessa noite, prepare-se, me desculpe amigo, mas você tem que voltar para casa, diga à esposa que você vai viajar, e você vai encontrar ela numa situação muito constrangedora. Alfredo então se mune de uma arma, despede-se, diz que vai viajar e volta para casa. Voltando para casa, ele adentra-se de uma forma muito rancorosa, brigando, xingando, e lá no quarto, sua esposa Ismália está num banco, fazendo tricô, de uma forma tranquila, sem entender nada, e eles bravejando, com a arma na mão, diz a ela: eu tenho certeza que você vem me traindo há algum tempo. Aonde encontra-se essa pessoa? E ela então entra em desespero: o que está acontecendo? Inclusive ele pede calma, lhe pede tranquilidade, por questões da sua saúde, mas ele não quer saber. Ele começa a abrir armários, puxar cortinas, começa a caminhar como louco dentro da casa. Ismália entra num grande sofrimento, começa a chorar, ajoelha-se, abraça as pernas do marido, pede-lhe que explique-se melhor, e o marido deslocado não aceita. Começa a vasculhar, de repente num determinado local, numa coluna, uma pessoa sai a correr, e ele fala: eu tinha certeza. Então ele desce a escada, aquele homem que ele não conhece, com uma desenvoltura muito melhor, corre pelo quintal, atravessa o pomar, numa desenvoltura, pula o muro, vai embora, e ele atrás, correndo, atirando a esmo, e não consegue acertar o homem. Ele volta para casa, adentra-se o quarto, Ismália encontra-se ao chão, e ele diz assim: eu não sei qual a força do mundo espiritual impediu o meu ato naquele instante, porque a minha vontade era de matar a minha esposa. Então eu saí para a rua, no dia seguinte contratei advogados, e fiz com que Ismália voltasse para a casa dos seus pais. Contratei uma governanta para cuidar dos meus filhos, paguei a ela o suficiente, e viajei para a Europa. 3 anos. Passados 2 anos, no sul da França, eu recebi uma carta de um conhecido, lembrando-me que Ismália, minha esposa, havia falecido de tuberculose. Eu não senti nada. Afinal de contas, eu ainda tinha por ela um grande rancor, uma grande mágoa. Voltei para casa e, junto com a minha governanta, cuidei dos meus filhos, os criei, os eduquei, sem nunca mais tocar no assunto. Os anos passaram, a velhice chegou, e aí um dia, eu recebi a visita de alguém que me dizia assim: uma pessoa quer lhe ver, está na alcamia da morte, diz ter sido seu um grande amigo, não tem muitas horas de vida, pede urgência que você vá até a casa dele. E ele foi. Chegando lá, adentrando-se ao quarto, o amigo pediu que fechasse a porta e confessou a Alfredo todo o mal que um dia ele realizou. Inclusive, pedia-lhe perdão. Alfredo, tudo aquilo foi mentira. Me perdoe. E Alfredo diz: naquele momento, uma certa amargura e um arrependimento adentrou minha alma. Eu não pude perdoá-lo. Saí dali amaldiçoando e esbravejando. O que eu poderia fazer? Eu, como um louco,
Fui de hospital em hospital, até que a morte também ceifou minha vida, e eu fui para as regiões umbralinas. Ismália nunca se afastou de mim. Eu fui envolvido por espíritos tremendamente furiosos que me pediram contas da minha atitude por toda a eternidade. Porque nós não sabendo os dias, os meses, os anos, parece uma eternidade, um grande sofrimento. Padeci bastante. Carregava comigo o arrependimento e o remorso de eu não ter próximo de mim a querida esposa, aonde eu pudesse pedir a ela o perdão de uma atitude impensada. O tempo foi passando, até que um dia fui resgatado por entidades luminosas, fui trazido para esse poço de socorro, aonde, depois de receber banhos fluidoterápicos, vim me equilibrando, e quando eu estava um tanto melhor, eu recebi a visita de entidades amigas que me disseram assim: você só poderá ver Ismália o dia em que você trabalhar em prol de outros tantos necessitados. Então aqui, no posto de socorro, André, eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar em prol de outros tantos, resgatando, acalmando, amainando as suas dores, os seus sofrimentos. O posto de socorro localiza-se num local aonde o entorno existem inúmeros espíritos em sofrimento. Então, através do carinho, do passe, do amor, eu fui trazendo eles para junto de mim. E dessa forma, logo mais, uma vez por mês, somente, eu recebo a visita de Ismália, que encontra-se em regiões sublimes, muito alta. E André Luiz diz assim: mas não poderia ela vir conviver com você? Com certeza poderia, André. Mas eu tenho a certeza também que, orientadas por entidades amigas de regiões sublimes, cabe a mim realizar a minha tarefa para que eu vá de encontro a ela. Porque ela vir até mim é tranquilo, mas foi eu quem errei, foi eu que pratiquei os equívocos, e cabe a mim, então, eu retificar tudo aquilo que eu coloquei em prática. Ele termina assim: a calúnia é um monstro devorador que adentra o homem pelos ouvidos desprevenidos e pelos olhos invigilantes. Essa narrativa está no capítulo 17. No capítulo 27, onde André Luiz, Aniceto e Vicente, eles percorrem em determinado local, e de repente Aniceto diz assim: André, Vicente, venha ver essa construção que está em determinado local afastado daqui. Aniceto adentra-se num quarto onde existe um espírito totalmente deslocado, louco, andando de um lado para o outro, batendo a cabeça, totalmente enegrecido. E aí Aniceto diz assim: boa noite, Paulo, como vai você? E ele então não responde nada. Aniceto toca-lhe no ombro e André Luiz diz assim: de Aniceto saiu um jato luminoso que o acalmou. E Aniceto pergunta: tudo bem, Paulo? E Paulo diz assim: tudo bem, graças. E Aniceto ajuda: fale, Paulo, continue, fale, graças a... E ele
atenciosamente e diz: graças a Deus. Aniceto, conversando com Paulo, pede para André Luiz colocar as mãos na sua fronte para auscultar a sua intimidade e o seu campo mental. E André Luiz, colocando as mãos sobre Paulo, aí ele começa a ver no campo mental de Paulo algumas situações assim. Muitas mulheres por ele molestado. Muitos homens em grande sofrimento. Muitas famílias com os lares desfeitos. Mas o que impressiona André Luiz, o que chama a atenção André Luiz, é que entre aquelas figuras de homens e mulheres estavam Alfredo e Ismália. Na mente de Paulo, ele vê Ismália num grande sofrimento e Alfredo também numa situação muito difícil. Embora os dois já estão de posse de uma grande luminosidade. E aí André Luiz pergunta para Aniceto: mas o que acontece? E Aniceto diz assim: André, Paulo é o caluniador. Além de ter prejudicado Alfredo e Ismália, desfeito tudo aquilo, ele prejudicou outras tantas famílias. E aí ele traz da sua memória aquilo que de mal ele realizou contra o próximo. Todo aquele que magoar alguém, que ofender alguém, que aborrecer alguém, que fazer alguém chorar, carrega na sua memória uma culpa que um dia deverá ser resgatado. Imaginemos que nós, conversando com alguém, nós passamos a ofender e maltratar. Essa pessoa entra num grande desespero, chora, e nós deixamos ela ali. Nós vamos embora. Na nossa memória fica fixado o mal que nós fizemos. Aí chega alguém e a consola, e ajuda, e a protege. Perdoa ele, que ele não sabia o que fazia, mas na minha memória está o mal que eu fiz. Ela então se reergue e perdoa, e caminha e vai adiante. Eu vou lá para diante e de novo prejudico o outro, e prejudico o outro. As pessoas que nós prejudicamos ficam em nossa memória. E é exatamente aí que as entidades infelizes vêm nos cobrar. Então, a nossa importância de nós sempre, jamais falarmos mal de quem quer que seja. Nós que temos família, que temos parentes, amigos, procuremos nos policiar de jamais realçar em quem quer que seja, nem que se for um defeito. Nós que somos espíritas, temos por obrigação tratar o nosso próximo com todo carinho e consideração. Nós somos professores há 32 anos. Há 8 anos eu sou mediador no Estado. Do 6º ano ao 3º colegial. E uma das minhas tarefas é mediar o conflito entre alunos, pelo motivo de que muitas vezes eles zombam do colega por determinada coisa. E aí nascem os conflitos, as mágoas, as tristezas, as brigas. E a gente tenta mediar, dizendo que somos todos filhos de Deus, procurando mostrar que nós temos outros valores que o outro não enxerga, que não vamos, ouvir e propagar aquilo que o outro está denegrindo em nosso companheiro. Todos nós estamos numa situação de crescimento espiritual. E nós, ainda que somos espíritas, devemos pensar muito antes de falar, de quem quer que seja. Fofoca jamais. Apontar erros
Nós já aprendemos, já falamos aqui um dia, né? Quando a gente apontar um erro, já estamos perdendo, porque é o dedo, ó, 3 contra nós. Então Jesus nos chama a atenção sempre. Por que vês a trave que está no olho do teu irmão e não reparas na trave do teu próprio olho? Nós temos ainda muitos defeitos a vencer. E nós queremos dizer também que numa historinha muito simples, que um casal de idosos, né, avós, ficava muito feliz quando nos finais de semana vinha passar com eles o netinho de 12 anos. Quem é avô sabe, né? Ter os netos juntos é uma maravilha. Os pais ficam felizes, porque olha, o avô, a avó são pais 2 vezes, e vai tratar melhor do que nós. E os netos gostam mais dos avós do que dos pais, porque o avô e a avó diz sempre sim e os pais dizem não. Mas o neto de 12 anos vai passar o final de semana, no sábado e domingo, na casa dos avós. E aí, numa tarde, num sábado, o avô diz assim: vamos dar um passeio aí no parque, enquanto a sua avó prepara um café. Depois a gente retorna e toma um café juntos, tá bom? E o neto vai, vão passear. 3 horas depois eles voltam. E a mesa arrumada, maravilha, né? Aí eles estão sentados, tudo sobre a mesa, e a vozinha diz assim: me desculpe, eu fiz uma torrada para vocês, só que eu queimei a torrada. O avô diz assim: não tem problema, eu gosto muito de torrada queimada, é uma das melhores, é muito saborosa. O neto fica admirado, né? Aí ele passa lá o requeijão, passa a manteiga, come saborosamente, tudo bem, tudo sentado ali, de paz. Depois de ter alimentado, eles vão para o sofá. O neto vai no ouvido do avô e pergunta assim: vovô, você gosta mesmo de torrada queimada? E aí o vovô sussurra no ouvido do neto. Sussurra assim: torrada queimada não machuca o coração. Torrada queimada não machuca o sentimento. O que machuca o sentimento são palavras. A sua avó, nós estamos juntos há muito tempo. Ela sempre cuidou muito bem de mim e de todos nós. É uma pessoa muito carinhosa. Por um descuido, ela queimou a torrada, mas ela tem outras tantas características. Então não foi por causa dessas torradas que eu ia ofendê-la, maltratá-la de forma nenhuma. Então, meu neto, palavras machucam, palavras magoam, palavras prejudicam, palavras destroem. Mas tem outro sentido também, de reerguer, de ajudar, de fortalecer. Dessa forma, o que eu gostaria da noite de hoje trazer para vocês é essa mensagem simples. Que através das histórias que André Luiz traz para todos nós, que nós possamos de fato aprender e colocar em prática. Porque esse livro, Os Mensageiros, é uma obra maravilhosa. Não para nós lermos rapidamente e deixarmos esquecido num canto, para refletirmos sobre os fracassos que nós podemos encontrar no plano espiritual. E nós podemos fazer tantas coisas por nós mesmos, através da nossa convivência com os nossos amigos, com os nossos entes queridos, com os nossos familiares. Muitas vezes alguém chega e fala assim: você sabia que ele fez isso, isso, isso? Sabia, mas deixa para lá. Lembremos de Chico Xavier, quando dizia assim: eu fico muito triste, eu sou humano, eu fico muito triste quando as pessoas me xingam, me maltratam, eu sou gente, mas eu fico muito mais triste ainda quando sou eu o ofensor, quando eu maltrato, quando eu digo alguma coisa impensada e as pessoas saem magoadas. Então que Jesus possa nos iluminar,
nos fortalecer. E eu termino fazendo um pedido a todos vocês, de uma forma muito humilde. O meu nome é José Carlos. Tenho certeza que vocês, talvez não hoje, mas amanhã, realizam a prática da oração e coloquem meu nome no pensamento de vocês, na lista de vocês. Quando vocês orarem por todo mundo, lembrem de mim também. Que Deus abençoe e que ajude e proteja o professor José Carlos. E eu farei o mesmo por vocês. Que Deus abençoe, que fortaleça, que retorne aos vossos lares, vocês possam levar essas bênçãos do mundo espiritual, que eles são um intermediário entre nós e Jesus. Muita paz e muita luz a todos. Muito obrigado.